Sim. Sim. Agora a gente vai falar sobre a osteoartrite. É um pouquinho menor essa aula, tá? Porque eu sei que é meio cansativo fazer 2 aulas juntas. Mas, gente, vocês podem me interromper, não tem problema, tá bom? A gente já vai conversando, já vai tirando as dúvidas para vocês, até vocês não se atrapalharem. Então, agora a gente vai falar sobre a osteoartrite. Então, a osteoartrite, ela é uma doença que também é conhecida como artrose, o que a gente fala da artrose. Não sei se vocês já viram falar sobre osteoartrite. É a mesma coisa que osteoartrose, é a mesma coisa que artrose. E por que a gente fala que é osteoartrite? A gente fala que a osteoartrite, a gente teve uma mudança nessa denominação, por quê? Porque a osteoartrite também acontece um processo inflamatório, tá? Ele não é um processo só degenerativo. A gente tem uma sinovite também, mas é uma sinovite o quê? Menos inflamatório, é uma sinovite menos progressiva, tá bom? Mas tem sim uma atividade inflamatória. Antigamente achava-se que não tinha, por isso que era chamada de artrose, que era só uma doença degenerativa. Hoje sabe que não. A gente tem uma doença inflamatória associada com uma degeneração, certo? Então, vamos lá. Então, a osteoartrite, ela é uma forma mais comum de doença articular. Então, ela é mais predominante que a artrite reumatoide. Então, vocês vão ver que no consultório você vai ter mais osteoartrite, tá? Do que a artrite reumatoide. Então, tem 30% a 40% das consultas de reumato, a gente atende no consultório osteoartrite. Então, é uma doença mais cara e limitante. Por que é cara, gente, que a gente fala? Porque debilita muito o paciente. E os pacientes, eles acabam pedindo afastamento, eles acabam pedindo aquelas cartas para o INSS, porque eles ficam incapacitantes, tá? Eles ficam incapacitados a exercer seus trabalhos. Então, 7,5% dos casos de afastamento do trabalho cursa com diagnóstico de osteoartrite. É a segunda maior causa de auxílio-doença, tá? E está muito ligado com a determinação de aposentadoria. Por isso que a gente fala que é uma doença cara, tá bom? Então, qual a etiologia da gente ter? Por que tem a osteoartrite? Então, sabe-se, um dos fatores mais importantes da osteoartrite é a idade, né? Então, é um fator de risco bem mais relacionado com a osteoartrite. Então, por isso que a gente fala que é uma doença bem prevalente. Ela é rara antes dos 40 anos e a sua prevalência, ela aumenta rapidamente com a idade, tá bom, gente? De forma que a maioria das pessoas com mais de 70 anos, olha para vocês terem noção, 75% apresentam alterações patológicas da osteoartrite em algumas articulações, embora possam permanecer assintomáticos. Tem muitas pessoas que têm osteoartrite e não sentem nada. Então, uma das principais coisas que eu quero que vocês saibam, que existe uma dissociação clínico-radiográfica. O que é isso? Na osteoartrite. Às vezes a gente faz o raio-x de um senhor que tem um acometimento muito importante em joelho, tem uma diminuição do espaço articular. E o que acontece com isso? A gente vai ver no raio-x, poxa, olha que alterado que está o joelho desse paciente, né? E você vai conversar com ele não sente dor em nada, tá bom? Então, a gente tem uma dissociação clínico-radiográfica muito importante na osteoartrite. Só que a maioria são sintomáticos, tá bom? Ó, a minoria é assintomático. A gente pode ter alterações radiológicas da osteoartrite, e isso aumenta conforme a idade, conforme eu falei para vocês. Então, ela é uma doença que a gente fala degenerativa e inflamatória, tá? Então, acomete sexo feminino, tem maior risco de desenvolver osteoartrite, principalmente aonde? Nas mãos e nos joelhos, tá? Existem algumas deformidades congênitas, que por exemplo, são aquelas crianças, não sei se vocês já viram, que tem uma displasia de quadril, que já nasceram desde criancinha, com uma alteração congênita. Então, essas alterações congênitas, elas desenvolvem osteoartrite ao longo do tempo, tá bom? Igual tem uma figurinha aqui, não sei se vocês sabem, que é o geno vago, o geno vário, né, que são esses joelhos aqui que tá aqui embaixo, identificado para vocês. Eu vou dar para onde o joelho aponta, tá? É onde está o maior problema, certo? A displasia acetabular, ela vai o quê? Vai desenvolver uma osteoartrite quadril, e a subluxação congênita, são aquelas crianças que já nascem com as perninhas bem tortinhas, elas também vão ter uma osteoartrite do quadril, tá bom? A osteoartrite está muito ligada com a etnia,
né? A artrose de joelho é mais comum em negros, tá? E a artrose de quadril é raro em orientais, tá bom? Outro fator importante, fora a idade que a gente viu, que é um dos principais fatores, é a obesidade. Outra vez falando aqui da obesidade, ó. É o mais importante fator de risco modificável. Então, tabagismo, isso tudo também é importante? Mas a gente sempre tem que levar em conta a obesidade na osteoartrite. A sobrecarga, né? A gente tem a obesidade leva uma sobrecarga articular. Então, essa sobrecarga articular faz o quê? Maior destruição ainda da cartilagem, que é que fica principalmente aqueles joelhos rígidos, tá? Então, a osteoartrite, quero que vocês lembrem que são aquelas pessoas que têm aquelas crepitações, aqueles joelhos que a gente escuta, aqueles estalos, tá? Então, altera a sobrecarga, a obesidade, altera a postura e a biomecânica, né, do paciente. A gente também tem mediadores pró-inflamatórios estimulados pelas adipocinas, que nem eu falei para vocês. Então, os adipócitos, né, a gente tem as adipocinas, e elas funcionam como o quê? Como fatores inflamatórios, tá? A menopausa também é outro fator de risco, tá? Para a osteoartrite, e a gente tem uma diminuição de estrógeno, né? Com a diminuição de estrógeno, a gente diminui a síntese de fator de crescimento pelos condrócitos. Os condrócitos, eles são uma das principais células que elas estão presentes, são células do metabolismo ósseo, tá? Então, os condrócitos, eles que fazem parte da cartilagem, eles que são os maestros, tá? Lá do osso, da cartilagem, que fazem aquele que a gente fala, que tem, vou falar mais pra frente para vocês, eu vou especificar certinho, mas eu quero que vocês guardem. Uma das principais células, tá? Lá da articulação são os condrócitos. E quando a gente tem a menopausa, a gente tem diminuição de estrógeno. E o que acontece com isso? A gente diminui a síntese de fatores de crescimento pelo condrócito. Então, a gente vai ter menos condrócito, menos ação dos condrócitos, isso vai favorecer a maior degradação da cartilagem. E vai favorecer o quê? A osteoartrite, tá? Então, depois, tá certo que a mulher na menopausa, ela já vai ter uma idade mais avançada, tá bom? Então, a gente tem que sempre ir associando esses fatores. A ocupação, o que é isso? Atividades que requerem flexão constante de joelho, aquelas pessoas que trabalham muito, que precisam ficar agachadas, agachamento, subida de escada, elas estão relacionadas com maior risco de osteoartrite de joelho, né? Então, aquelas pessoas que têm trauma de repetição, também, que nem eu vou falar aqui para vocês, eles acabam provocando uma osteoartrite, uma provável redução progressiva do fluxo sanguíneo periarticular, tá? Uma coisa que eu quero falar para vocês, a cartilagem, ela é avascular, tá bom? O que tem vascularizado é periarticular. A cartilagem propriamente dita, ela é avascular. Por isso que quando a gente for falar de tratamento, é muito difícil um tratamento para osteoartrite, porque lá na cartilagem não tem vaso, né? Então a gente tem que o quê? Preservar o osso subcondral, a região periarticular. Porque medicação que chega num lugar que não tem vaso é muito difícil, tá bom? Então, o trauma também acontece, né, uma osteoartrite. Então, provável redução progressiva do fluxo sanguíneo periarticular e vai ter alteração da remodelação da junção ósseo-condral. Com aqueles esportes que têm alto impacto, aqueles movimentos repetitivos também favorecem uma lesão articular e acaba desenvolvendo osteoartrite, principalmente aonde? Membros inferiores, tá? Então, qual que é a patologia? Foi o que eu falei para vocês. Então, o que é uma cartilagem normal? Então, a gente vai pegar uma pessoa que tem uma cartilagem, vocês, jovens, por exemplo, que tem uma cartilagem normal, que não tem nenhum tipo de alteração, nenhuma alteração congênita, como que vai ser? Então, a cartilagem normal, que eu falei para vocês, é um tecido avascular, tá? Ele é composto de fibras colágenas, outros tipos de proteínas, quem são? Os proteoglicanos, os glicosaminos glicanos, e eles são ligados com quem? Com ácido hialurônico. Então, a gente tem colágeno, proteoglicano, glicosaminoglicano, eles se ligam com ácido hialurônico e com uma linhagem celular. Qual é a célula importante que eu quero que vocês gravem? Da osteoartrite, o condrócito, tá bom? Então, quem faz parte da cartilagem? Para depois a gente entender o tratamento.
colágeno, proteoglicanos, glicosaminoglicanos, eles se ligam com ácido hialurônico e se ligam com a célula da cartilagem, que é quem? Condrócito, tá? Estes complexos moleculares, o que eles funcionam? Então, é como se eles fossem uma rede, tá? E eles fazem o que? Eles começam a reter água. E eles dão o quê? Elasticidade, compressibilidade para a cartilagem. Então, é quando a gente fica o quê? Com a cartilagem boa, né? Que a gente, os pacientes que têm osteoartrite, o que acontece? Eles têm a perda dessa cartilagem, eles têm uma degradação, é onde fica raspando osso com osso. Então, por isso que é importante a gente preservar a cartilagem normal, porque elas retêm água, e essa retenção de água que faz a lubrificação da cartilagem. Isso melhora o quê? A mobilidade, isso que dá o quê? Quando a gente vai fazer impacto, que preserva, tá bom? Então, vamos lá. Então, isso é uma cartilagem normal. Então, o ideal, vocês têm que saber o que é composto uma cartilagem normal. Porque o que vai ser o anormal? Vai ser a osteoartrite. Quando, então, o paciente vai passar por uma fase de transição, que vai começar antes de chegar na osteoartrite, qual é a cartilagem de transição? Então, o que a gente começa a ter? A gente começa a ter o predomínio de produção de cartilagem imatura. A gente altera aquela constituição do colágeno. Os proteoglicanos, que fazem o quê? Que ajudam a reter água, eles também têm a diminuição dessa síntese de proteoglicano. A produção de glicosaminoglicanos com cadeias mais curtas, então vai fazer o quê? Vai ter uma redução de reter água, aquela capacidade de reter água para fazer a lubrificação vai começar a perder na osteoartrite. Então, se a gente vai perder a cartilagem, por exemplo, no joelho, então a gente tem a parte de cima e de baixo do joelho, né? Então, a gente tem o fêmur, e embaixo a gente tem a fíbula e a tíbia e o joelho. Então, a gente tem a cartilagem. A gente vai perdendo a cartilagem, o que vai acontecer? Vai começar a ficar osso com osso. Antes de chegar osso com osso, antes de perder essa lubrificação, o que vai acontecer? Vai começar a formar matriz, uma fissura na matriz do osso subcondral, né? Vai alterar a distribuição de força na zona receptora de peso, porque a gente vai perder a cartilagem faz a mecânica do joelho, por exemplo, dando exemplo do joelho, mas isso pode acontecer no quadril, no punho, em qualquer articulação. E isso vai acontecer o quê? Uma sobrecarga, né? E essa sobrecarga vai causar alteração no osso subcondral. Eu vou mostrar para vocês depois a etapa certinho. Então, a gente tem a perda da cartilagem, essa perda da cartilagem leva a fissura no osso condral, depois leva a erosão, depois leva um prejuízo com deformidades do osso subcondral. E a osteoartrite? O que é a osteoartrite? Então, a gente tinha a cartilagem normal, a transição e virou osteoartrite. Então, osteoartrite, as mudanças são resultados de várias fases histológicas, né? Edema e fissura. Por quê? Então, a gente perdeu a cartilagem, vai começar o quê? Vai sobrar o osso. Então, vai começar a edemaciar o osso. Então, a primeira alteração reconhecida na osteoartrite é o edema da matriz extracelular, com perda do aspecto suave, e vai começar o quê? Como vai ficar osso com osso, vai formar um edema, o osso ele vai tentar fazer um edema e vai causar umas fissuras no osso, tá? E a gente começa a perder o quê? Os condrócitos, e os condrócitos são células importantes, eles são ele é o maestro, a gente fala, ele é a principal célula lá na cartilagem, é quem? O condrócito. Então, a gente começa a ter uma perda desse condrócito. Ele começa a sofrer uma apoptose e vai alternar essas áreas que a gente sobrou do joelho, vai alternar áreas de perda com áreas de hiperproliferação, que ele vai tentar o quê? Ele vai tentar sobreviver, mas ele não vai conseguir. E depois, a gente tem as fissuras no osso, né? Vai formar fissura no osso, vai aprofundar mais, vai formar cratera, e por último, vai formar o quê? Erosão. Vocês não precisam saber a característica de cada um, eu quero que vocês entendam. Perdeu a cartilagem, o que vai acontecer? Diminuiu proteoglicanos, diminuiu o colágeno, diminuiu o quê? A ação dos condrócitos. O que o osso vai começar a fazer? Um edema ósseo. Então, o osso vai começar a ficar, vai edemaciar, vai formar o quê? Fissuras no osso. Formou fissura, vai formar o quê? Crateras, e vai formar erosão óssea. Isso vai levar o quê? Uma deformidade, né? Então, esse primeiro desenho que eu vou mostrar para vocês, deixa eu só pegar aqui no meu computador não mostra certinho, ó. Esse primeiro desenho para vocês, vocês estão vendo a cartilagem? Que é esse roxinho?
Então, a cartilagem, então, a gente tem o osso, né? A cápsula articular, o líquido sinovial e a cartilagem. Então, aqui é uma cartilagem tá normal, certo? Olha nessa segunda figura, o que a gente vai ver? Que a cartilagem, ele já vai ter o quê? Fissuras. Então, a gente já está diminuindo aquele líquido sinovial e a gente começou a ter o quê? Fissuras na cartilagem. Isso já está fazendo o quê? Uma transição para osteoartrite, né? Então, aqui que a gente tem? A gente tem uma maior perda, tá vendo? A gente está tendo perda da cartilagem, tá piorando essas fissuras, né? E vai acontecer o quê? Vai começar a neoformação óssea, porque a gente já está fazendo o quê? Aquelas crateras, né? E esse último que a gente vê, que a gente quase não tem o líquido sinovial, ele está sendo todo extravasado porque fez fissura. O espaço articular entre aqui, por exemplo, o fêmur e a tíbia já está sendo diminuído, porque a gente teve a perda da cartilagem, tá bom? O que a gente está vendo? Não sei se vocês conseguem ver que lá no bem assim, lateral do joelho, a gente começa a formar tipo um biquinho, que são os osteófitos, que são os bicos de papagaio, tá? Esses osteófitos é o que a gente fala de neoformação óssea. Quando a gente perde a cartilagem, que a gente está fazendo um edema ósseo, que está fazendo a fissura óssea, a cratera, o osso, ele vai começar a se remodelar. E nessa neoformação óssea, que não é bom no caso, começa a formar tipo uns biquinhos, uns chifrinhos, que são os bicos de papagaio. Na coluna a gente fala bico de papagaio, mas o nome que a gente fala mesmo é osteófito. Quando a gente tem a presença de osteófito, é um sinal que a gente está tendo o quê? Uma destruição óssea, tá? De osteoartrite. E aqui, por último, a gente já tem o quê? Você tá vendo? A gente tem a perda quase total dessa cartilagem. A gente tem a formação de osteócitos e erosões ósseas, tá? Professora. Oi? A condromalácia patelar, ela seria uma perda de cartilagem? A condromalácia patelar, ela é um problema na patela. Ela tem um mecanismo muito parecido com a osteoartrite, mas ela não é uma osteoartrite, tá bom? Ela é uma malformação patelar. Aí tem perda de... A osteomalácia, a gente já nasce com a osteomalácia, tá? A gente não adquire a osteomalácia. É difícil quem adquire a osteomalácia, só se a gente tem perda da cartilagem mesmo. Mas a maioria das osteomalácias a gente já nasce com ela, uma malformação que a gente tem da patela. Isso é congênito, é uma das alterações que a gente fala, que a pessoa vai ter como se fosse uma osteoartrite secundária, tá bom? A osteomalácia. É a mesma, entendeu? Entendi, obrigada. Porque é a mesma dor que a pessoa tem na osteoartrite, é a mesma dor da osteomalácia. Certo? Certo, obrigada. Porque a osteomalácia, geralmente, mulher tem muita osteomalácia, né? Às vezes eles falam, nossa, tô subindo um degrau, mulher, tenho muita dor. Por que tem muita dor? Porque tem menos cartilagem entre a patela mesmo e o joelho, tá bom? É como se fosse uma osteoartrite, simula uma osteoartrite. Só que é na patela esse problema, não é na cartilagem, igual a gente tá vendo aqui. Tá? Tá bom, obrigada. Então, a osteoartrite, ela pode ser definida como uma perda gradual da cartilagem articular, juntamente com o quê? A gente perdeu a cartilagem, a gente está fazendo um espessamento do osso subcondral, né? O nosso corpo, para tentar compensar essa perda, ele tenta fazer um espessamento desse osso subcondral, mas não vai adiantar. Porque a gente vai ter crescimento ósseo nas margens articulares, foi o que eu mostrei para vocês, os osteófitos, vai ter figura, vou mostrar mais. Isso está ligado ao quê? Uma inflamação sinovial crônica. Por isso que eu quero falar para vocês. A artrite reumatoide, a gente também tem uma inflamação sinovial. Mas a inflamação sinovial da artrite reumatoide, como que é? Ela é mais proliferativa. Ela não é leve, igual na osteoartrite. E ela não é inespecífica, tá bom? Então, eu quero que vocês saibam a diferença da artrite reumatoide para a osteoartrite. Aqui na osteoartrite, a gente tem uma inflamação, mas ela é mais leve, certo? Qual que é o quadro clínico da osteoartrite? A gente tem, como que o paciente vai chegar para vocês? Vai chegar com dor articular, é aquele paciente que fala, nossa, eu subo escada, dói. Eu tô sentada na cadeira, vou tentar levantar, dói. Eu não consigo fazer atividade que dói, tá? São pacientes bem poliqueixosos, na verdade. Então, essa dor articular tem caráter insidioso e progressivo.
Está totalmente ligado com a mecânica, porque, igual eu falei para vocês, piora com o esforço e melhora no repouso. O que é uma dor mecânica? A dor mecânica é aquela dor que fala, nossa, quando eu estou em repouso eu não sinto nada, mas quando eu vou tentar levantar da cadeira, dói. Eu quero que vocês prestem atenção, porque a artrite reumatoide, ela é uma doença que tem dor do tipo inflamatória, tá? E a osteoartrite, ela tem uma dor do tipo mecânica. Tá? Lá na artrite reumatoide, independente ou não de você fazer atividade física, a dor vai continuar. A pessoa tem repouso, tem dor na artrite reumatoide. Agora, aqui, na osteoartrite, a dor é uma dor mecânica. Ela melhora no repouso e ela piora com o esforço. Eu quero que vocês saibam isso também. Piora quando sobe escada, quando levanta-se da cadeira, tá? Como o paciente fala, eu vou levantar da cadeira, mas dói, não consigo levantar. A rigidez matinal é de curta duração, que eu falei para vocês saberem. Na artrite reumatoide, a rigidez matinal é o quê? Mais de 60 minutos. Aqui é menos de 30 minutos. Geralmente até 30 minutos é a rigidez da osteoartrite. Quais são os sinais para a gente falar? Nossa, eu acho que o paciente tem uma osteoartrite. Ele também tem edema articular e periarticular. O paciente ele tem limitação no movimento, ele vai estar limitado, por exemplo, para dobrar um joelho, ele tem uma limitação. Como a gente vai ter muita destruição de cartilagem, o paciente ele passa a ter uma fraqueza muscular. Por quê? Ele passa a não exercer o movimento que ele exercia antes. Então, vai perdendo também músculo. Então, começa a ter uma fraqueza muscular periarticular. São aqueles pacientes que podem ter aquelas irregularidades na superfície do osso, que nem eu mostrei para vocês, que vai formando o edema subcondral, as fissuras. Elas levam aqueles barulhinhos, que são as excrepitações, que parecem aquelas areinhas, tá? Outro sinal importantíssimo para vocês saberem uma osteoartrite, chama nódulos de Eberden e nódulos de Bouchard. Eu vou explicar para vocês como vocês vão identificar. Esses nódulos são nódulos que tem nas mãos, tá? O Eberden, ele é na interfalangiana distal, tá? E nódulos de Bouchard é na interfalangiana proximal. A gente pode também ter derrame articular na osteoartrite, que é secundária ao quê? A sinovite, as inflamações agudas. Mas são em períodos mais agudos da doença, tá? É comum ter? Só quando a doença está muito ativa, só quando está no estágio inicial, tá bom? Então, isso daqui é uma mãozinha que eu mostrei para vocês. Esses são os nódulos de Eberden e de Bouchard. Os nódulos de Eberden são os nódulos nas interfalangianas distais e os de Bouchard são nas interfalangianas proximais. Eu vou dar uma dica para vocês. Como que eu vou saber qual é qual? Quando você fala Bouchard, começa com B, né? Então, B é antes, então é proximal. E Eberden, H é depois, então distal. Tá bom? É uma diquinha para vocês saberem. Então, quando vocês veem essas mãozinhas, tá vendo que é diferente da artrite reumatoide? Na artrite reumatoide, as deformidades, elas são mais uma sinovite, aqueles dedos infuso, aquele pescoço de cisne, o dedo de botoeira. Esse aqui, o que acontece? É muito difícil na osteoartrite a gente ter acometimento de metacarpo. As interfalangianas proximais, que são os nódulos de Bouchard, eles podem existir, mas é mais comum o acometimento da distal, tá, gente? Então, eu quero que vocês saibam essa diferença. Que na artrite reumatoide, a gente tem mais acometimento de punhos, de metacarpofalangianas, de interfalangianas proximais. Na osteoartrite, a gente tem mais acometimento de quem? Das interfalangianas distais, tá? Esse daqui é um joelho também, com bastante deformidade. Você tá vendo? A gente tem aquela quadrantura do joelho, a gente fala quadrantura. Essa quadrantura aqui, por que esse joelho quadradão? Por quê? A gente tem a perda da cartilagem, isso vai formar o quê? Erosões, né? As erosões ósseas e deformidades. Esse hálux também, que é um hálux valgo, a gente tem uma deformidade bem importante. Quais são os exames laboratoriais que a gente vai pedir para a osteoartrite? Então, geralmente, gente, os exames na osteoartrite são exames normais, diferente da artrite reumatoide. O que a gente vê na artrite reumatoide? É uma doença inflamatória, autoimune, uma doença crônica na artrite. Então, a gente viu que uma anemia normo-normo, uma plaquetose. Por quê? Poxa, a gente está falando de doença
Uma doença que a gente fala que ela é crônica, que ela é progressiva, que ela tem interleucinas, uma doença inflamatória. Aqui é uma doença inflamatória? É, mas ela é degenerativa também. Então, os exames geralmente aqui são normais, tá bom? A gente pode ter um aumento de VHS, de PCR, mas nada exacerbado igual na artrite reumatoide. Está se havendo futuramente, está tendo vários estudos, né, para ver se vai ter algum tipo de biomarcador. Não tem, por exemplo, o fator reumatoide, que é sensível, mas não é específico para artrite reumatoide. Eles estão tentando achar algum autoanticorpo, algum outro biomarcador para caracterizar a osteoartrite, mas isso ainda é em estudo, então isso é título de curiosidade. E os exames de imagem? Então, lá na artrite reumatoide, a gente viu que no início da artrite reumatoide não ajudava muito o raio-x, né? Que a gente não tinha deformidades. E que posteriormente, quando a gente tinha deformidades grosseiras, era o que a gente conseguia mais ver na artrite, no raio-x de artrite. Agora aqui, como que é o raio-x, os exames de imagem da osteoartrite? Então, é uma técnica, referência, para a gente quantificar o grau de comprometimento articular. A gente usa muito, tá? O raio-x, para a gente caracterizar qual é o grau de acometimento da articulação. A osteoartrite, a gente tem, o grau, não tem aqui na aula, mas eu vou falar para vocês, a título de curiosidade, a gente tem o grau 0, grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4, tá bom? Então, a gente vai classificando o tipo de osteoartrite que esse paciente tem. Então, tem o grau 0, é aquele que não tem nada, o grau 1 só tem redução do espaço, não tem comprometimento de osso, e assim por diante, tá? Então, vai evoluindo o grau, vai piorando a doença. Então, quais são os achados radiográficos característicos? Isso é importante vocês saberem. O que a gente tem que... Viu um raio-x, o que eu tenho que ver nesse raio-x? Está tendo diminuição do espaço articular? Tem formação de osteófitos, que são aquelas neoformações ósseas? Está tendo anormalidades no osso subcondral? Porque perdeu a cartilagem, eu falei para vocês que a gente faz um edema do osso. Quais são as anormalidades? Aquele cisto que eu mostrei para vocês na imagem, esclerose óssea, que o osso ele fica bem branquinho. E vai mudar a mudança de forma, e a gente começa a perder o volume do osso. Aquele osso fica com mais osteopenia, tá bom? Então, esse exame, é como se fosse um raio-x, que ele está mostrando uma articulação normal, a diferença de uma articulação normal de uma osteoartrose. Então, a gente está vendo primeiro o osso subcondral. Olha a diferença, o osso subcondral do joelho normal e a diferença do outro osso. Vocês percebem que tem uma redução do espaço, né? Essa redução do espaço, nessa imagem da osteoartrose, então a gente tem redução do espaço. Você vê que no cantinho do joelho a gente tem esses biquinhos que são os osteófitos, que são os bicos de papagaio, né? E o osso, vocês percebem que ele fica bem esbranquiçado, isso é esclerose subcondral, tá bom? Então, isso é importante vocês saberem, a diferença de uma articulação normal, a gente tem um espaço articular preservado, o bordo do osso é normal, não tem esclerose, e o osso subcondral está normal, diferente de uma osteoartrose, que vai perdendo, vai reduzindo o espaço articular, reduziu, então o que o osso vai fazer? Vai ficar com esclerose, e vai formar o quê? Osteófitos, tá bom? Então, isso daqui, ó, essa imagem, vocês estão vendo um osteófito lá na metacarpo, tá? E o outro é uma esclerose óssea. Isso são características da osteoartrite. A osteoartrite, que nem eu falei para vocês, o que vocês estão vendo nesse raio-x? Que a gente tem bastante comprometimento na interfalangiana distal. Olha a interfalangiana proximal, quase não tem acometimento, tá? Tá preservada. Tem um sinal que é muito importante, que a gente faz muita analogia, que chama asa de gaivota. Não sei se vocês conseguem ver. O sinal da asa de gaivota é bem sugestivo da osteoartrite. Vocês veem que a junção, a redução do espaço na interfalangiana distal parece uma gaivotinha, chama asa de gaivota. Isso é sugestivo, uma diminuição, uma redução de espaço na interfalangiana distal, tá? Que sugere osteoartrite. Aqui a gente tem uma osteoartrite também bem erosiva, que a gente fala, e tem acometimento de interfalangiana distal.
aqui é um joelho com bastante deformidade, ó, a gente vê o quê? Redução do espaço articular, a gente vê uma esclerose do osso subcondral, a gente vê a formação de osteófito, tá bem discreto, mas tem, tá? Isso é uma deformidade bem importante da osteoartrite. Aqui também, olha a diferença de um colo de fêmur para o outro colo de fêmur. Então, a gente vê que um colo de fêmur, o acetábulo, tá tudo normal. Olha do outro lado como tá. A gente tem uma diminuição do osso, né? Uma diminuição do espaço articular. Então, acabou o espaço articular. A cabeça do fêmur tá grudado lá no acetábulo. Tá bem branquinho, tá bem branco ao redor do osso. Isso é uma esclerose subcondral, bem importante. Então, isso é uma osteoartrite quadril, tá? Então, quais são os exames de imagem? A ressonância magnética, ela é útil tanto para o diagnóstico quanto para a detecção da progressão da doença. Só que a gente não realiza rotineiramente, tá? É importante em quem a gente vai realizar a ressonância? Nos pacientes com sintomas que sugiram alterações de ligamento, de menisco, sinais e sintomas de compressão de raiz nervosa. Por quê? A gente usa muito mais raio-x para ver redução de espaço articular. Mas quando o paciente tem alguma queixa, que você está vendo, nossa, eu acho que tem algum comprometimento de menisco no joelho, eu acho que tem algum comprometimento de ligamento, eu acho que tem algum tipo de compressão de raiz nervosa, e a gente tem que lançar a mão de uma ressonância magnética. Mas de praxe, a gente usa mais o raio-x, tá? Então, qual que é o tratamento? Como que eu vou tratar uma osteoartrite? A osteoartrite é muito difícil de ser tratada. Por quê? Porque a cartilagem é avascular. Para chegar a medicamento lá, então é difícil. Então, os principais é uma prevenção. Qual a prevenção? Mudança do estilo de vida, atividade física, falar para os pacientes que os pacientes devem reduzir peso, aderência ao tratamento, então isso é importante. Então, um tratamento multidisciplinar. A gente sempre fazer fortalecimento das articulações que forem acometidas, né? Então, a gente tem que ter um médico, um educador físico, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional. E qual é o objetivo do tratamento? Reduzir a dor do paciente, porque ela se torna muito limitante, essa osteoartrite. Você imagina aqueles pacientes que perdeu a cartilagem, fica osso com osso, joelho, eles ficam impossibilitados de andar. Quadril, mesma coisa, mão, mesma coisa, tá? Todas as articulações. Então, a gente tem que preservar, tentar manter a função desse paciente, melhorar a qualidade de vida, retardar a progressão da doença, dos graus de danos estrutural da articular, retardar ou evitar a artroplastia. Alguns pacientes não têm o que a gente fazer, tá, gente? Tratamento medicamentoso. Alguns pacientes, dependendo do grau, que eu falei para vocês, da osteoartrite, a gente olha lá no raio-x, avalia o paciente, é só fazendo artroplastia. Não existem terapias farmacológicas específicas para interromper a progressão do dano articular, tá bom? Então, quais são os tratamentos que a gente lança a mão hoje? Educação do paciente, fazer hidroterapia, perder peso, a ergonomia, melhorar a postura desse paciente, fisioterapia, terapia ocupacional e adaptações dos calçados, tá? E quais são os agentes farmacológicos? Então, hoje, quando o paciente tem alguma dor, ai, doutora, eu tenho muita dor no joelho. Então, hoje, a gente tem agentes tópicos, tá? Essa capsaicina, ela é da pimenta, tá? Ela funciona como um analgésico. E a gente também tem aquelas pomadas que a gente passa de anti-inflamatório. A gente pode passar elas, tá? A gente tem os analgésicos, que a gente pode dar para o paciente tomar para melhorar a dor, anti-inflamatórios. A duloxetina, ela é um medicamento que ela inibe a recaptação de serotonina e de noradrenalina. Os pacientes que têm osteoartrite são aqueles pacientes, eles vão ter, querendo ou não, uma dor crônica, uma sensibilização central, porque todo dia o cérebro está recebendo mensagem de dor. Então, o que acontece? A gente acaba lançando mão dessas medicações em alguns estágios da doença, como, por exemplo, duloxetina. Existem algumas drogas que são condroprotetoras, que a gente fala, tá? São essas drogas que servem para proteger a articulação do paciente, que é a diacereína, o sulfato de glicosamina e de condroitina. Geralmente a gente associa essas medicações glicosamina com condroitina. O hidroxicloroquina a gente também usa, tá? No tratamento de osteoartrite. E a gente tem o piascledine e o arpadox, que são medicações mais naturais.
E a gente tem o colágeno também, que a gente acaba utilizando, que é o C2. Quando a gente já usou todos esses medicamentos, mesmo assim o paciente está muito limitado, não consegue, por exemplo, doutora, já estou usando tudo, nada melhora. A gente pode lançar mão daquelas injeções intraarticulares, tanto com corticoide, tá? Quando o paciente está muito inflamado, a gente coloca um corticoide, e depois a gente faz um ácido hialurônico, que funciona como se fosse uma cartilagem. Mas isso daí tem efeito que dura mais ou menos até 8 meses, é igual um botox. Você coloca na articulação do paciente, depois reabsorve, depois a gente pode colocar de novo. Qual que é o intuito do tratamento na osteoartrite? Não existe nada comprovado, falado, isso vai parar. Não, a gente tem que dar o tratamento que o paciente se adapta, tá? Então, a gente começa a fazer tentativas de tratamento. Essas injeções intraarticulares, elas têm melhora importante, sim, nos pacientes, tá bom? Mas elas sempre devem ser feitas. Agentes tópicos, foi o que eu falei para vocês já. Os analgésicos, a gente usa muito, primeira escolha, o paracetamol, tá? Para alívio de dor nos pacientes, tá? Tem que ter cautela com os hepatopatas. O dipirona pode ser usado com mesmos objetivos. Os opioides, eles são indicados nos casos que a gente já tentou tudo e não tiveram melhoras. Com os anti-inflamatórios, com os inibidores de COX, tá? Quando tá reagudizando a dor, mas a gente não usa muito, tá bom? A gente acaba usando quando a gente usa mais tramadol, tá bom? Os AINES, que são os anti-inflamatórios, a gente usa naqueles pacientes que não tiveram resposta, que a gente já usou analgésico, já usou AINE tópico e não melhorou. Então, os anti-inflamatórios, a gente usa naqueles pacientes que têm dor de moderada a grave, leve não, tá? Deve ser usado na menor dose efetiva. Por quê? Problema renal, né, gente? Ficar usando todo dia anti-inflamatório não dá. Mas nesses pacientes com dor moderada a grave, a gente tem que acabar lançar a mão do anti-inflamatório, fazer sempre um controle renal desse paciente, fazer acompanhamento, tá? A diacereína é outro tipo de medicação, que são condroprotetores, o sulfato de glicosamina e condroitina, a hidroxicloroquina, o arpadol e o piascledine, eles são drogas, o arpadol e o piascledine são drogas mais naturais, tá? Que eles funcionam para osteoartrite e o colágeno tipo 2 também. As injeções intraarticulares, eu faço muito, tá? Injeção intraarticular, eu gosto muito, mas isso é uma coisa pessoal minha, eu me especializei até nessa parte. Eu faço guiado pelo ultrassom, eu vou lá ver onde está o problema. Por exemplo, o joelho, eu vejo onde falta a cartilagem, eu vou lá e faço. Os pacientes têm muita melhora, só que não existe nada comprovado que esse é o melhor tratamento. Não, o melhor tratamento é aquele que o paciente fala, doutora, eu tomei isso e eu melhorei. Então, você tem que fazer um acordo com o seu paciente. A osteoartrite é um tratamento difícil, tá? Porque ela é uma doença que ela é muito progressiva e depende mais do paciente do que da gente. Não adianta nada a gente dar remédio, o paciente não perder peso, tá bom? Então, as injeções intraarticulares podem ser tanto com corticoides como com ácido hialurônico, tá? Opções para pacientes sem resposta, com uso de analgésico, de anti-inflamatório, e aqueles pacientes estão com uma inflamação muito importante, a gente acaba infiltrando a articulação que está sendo acometida. A gente usa ou triancinolona, que alivia a dor e a inflamação, que é um corticoide, ou derivados do ácido hialurônico. O ácido hialurônico, ele é um componente do líquido sinovial, e na osteoartrite a gente tem a perda do líquido sinovial. Então, ele promove uma lubrificação articular muito boa, traz um conforto para o paciente por algum tempo, tá? As aplicações dependem do produto que a gente vai usar, e o efeito é temporário, porque o nosso corpo acaba reabsorvendo, mas aí a gente pode fazer de novo, se o paciente teve uma boa resposta. O tratamento cirúrgico é indicado quando não existe mais resposta à dor, não está ocorrendo melhora da função, com o tratamento farmacológico e não farmacológico. E é isso, gente. Certo? Certo, Pro. Alguma coisa, alguma dúvida?